Olá! Realizamos a transmissão e gravação desta escola interativa nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais nesta manhã de 2 de junho de 2016, para abordagem dos temas conceito de espécies exóticas invasoras, o processo de invasão por espécies exóticas e os impactos de espécies exóticas invasoras. Para o aprofundamento dessa temática, contamos com Silvia Ziller. Ela é formada em Engenharia Florestal, também possui doutorado na área de invasões biológicas pela Universidade Federal do Paraná, fundadora da ONG Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. É membro do grupo especialista em espécies invasoras da IUCN e também é criadora da Base de Dados Nacional sobre Espécies Invasoras. Na mediação contamos com Eliane do Rocio Vieira, Rosilane Dorigão Mortella, técnicas pedagógicas da Educação Ambiental do DGE. Eu, Angélica Rodrigues e Célia Sochaski, fazemos a mediação técnica deste evento e desejamos a todos uma ótima escola interativa. Bom dia a todos. Eu vou então fazer uma exposição sobre uma parte bem introdutória de espécies exóticas invasoras, reconhecendo que é um tema relativamente novo no Brasil. Então, nessa primeira imagem, vocês podem ver a capa do nosso website. Nós somos uma organização não governamental sem fins lucrativos, e nessa parte à direita, que tem um quadrinho azul, é justamente a entrada na nossa base de dados, que contém 440 espécies, mais ou menos, que são reconhecidas como exóticas invasoras no Brasil e podem servir de referência para vários trabalhos de pesquisa e na área educacional. O endereço está colocado também, institutohorus.org.br. Eu queria começar falando sobre a Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica, que é a convenção que foi escrita no Rio de Janeiro, em 1992, na chamada ECO Rio 92, e que teve depois como sequência, em 2012, a Rio +20. Nessa convenção existem objetivos diversos para a conservação de biodiversidade, e a meta é promover a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos seus componentes e a distribuição equitativa dos benefícios derivados da diversidade biológica. Então, nós vamos ver que um dos artigos dessa convenção justamente trata de espécies exóticas invasoras. Vocês estão vendo nessa imagem um exemplo, que é o javali. O javali é nativo da Europa, né, foi introduzido no Brasil há muitas décadas e hoje é um grande problema para a agricultura e também para o meio ambiente. E, de acordo, então, com a Convenção, os países que assinam, que são mais ou menos 193 países hoje, têm como uma das obrigações prevenir a introdução de espécies exóticas, controlar e erradicar as espécies exóticas que são um problema e que, então, ameaçam ecossistemas, habitats ou espécies. Vejam que o teor desse artigo, assim como da legislação ambiental no Brasil, é sempre de caráter preventivo, ou seja, você deve tomar ações antes que os problemas aconteçam e não esperar que as coisas aconteçam para depois tentar remediar. Bom, hoje se reconhecem como 3 principais causas de perda de biodiversidade em todo o mundo. Em primeiro lugar, a conversão de ambientes para uso humano. Então, essa imagem mostra uma área de desmatamento em floresta de araucária. Esse desmatamento é ilegal, então vejam que existe toda uma borda que foi mantida e estão fazendo exploração ilegalmente no núcleo, tirando as araucárias. Esse outro exemplo é um exemplo de uma área de floresta também de araucária convertida para a plantação de reflorestamento com pinos, que é uma espécie exótica. Então, como a conversão de ambientes ocupa áreas muito grandes, né, ou seja, nós humanos ocupamos muito espaço para agricultura, para produção florestal, para desenvolvimento urbano e para vários outros usos, esse é o maior impacto sobre ambientes naturais. Em segundo lugar, se considera, né, as mudanças climáticas como um grande impacto, em função, então, do efeito estufa, do uso de combustíveis fósseis, dos nossos hábitos, né, de não cuidar com essas questões,
que estão fazendo, por exemplo, que a cobertura de neve e gelo já tenha diminuído 10% desde 1960, e as calotas polares estão derretendo, o nível do mar vai subir, isso vai trazer uma série de mudanças, tanto físicas na viabilidade de habitação que as pessoas hoje têm, né, nessas áreas ocupadas principalmente ao longo dos litorais, assim como de eventos climáticos mais extremos. Então, o exemplo aqui é o do urso polar, porque essa é uma espécie hoje praticamente ameaçada em função dessas mudanças, já que a cobertura de neve e gelo já não é mais muito consistente e eles têm, às vezes, dificuldade de chegar nas áreas de caça, eles ficam limitados porque o gelo não é mais contínuo. Bom, um outro efeito de mudanças climáticas é que, em função do aquecimento, né, dos climas mais amenos, existem, por exemplo, espécies que são exóticas e que são transmissoras de doenças, como o mosquito da dengue, que é uma espécie que não consegue viver em climas mais frios, mas à medida que o clima fica mais ameno e tem menos geadas, esse mosquito está expandindo a sua distribuição e chegando, por exemplo, em áreas na cadeia dos Andes, aqui na América do Sul, onde antes não existia, né? Curitiba também tem esse risco, e a malária também é uma doença em expansão, justamente em função dessas mudanças climáticas. A terceira maior questão com relação às ameaças à biodiversidade são justamente o que a gente chama de espécies exóticas invasoras. Nessa imagem, vocês veem uma foto de uma floresta, mas vocês podem reparar que algumas das árvores, ou a maior parte delas, na verdade, tem uma coloração verde mais clara. Essas plantas de coloração verde mais clara são a uva do Japão, uma espécie introduzida no Brasil no começo do século pelos japoneses, principalmente para efeitos de sombra, né, e que foi muito plantada em algumas regiões, e especialmente na região oeste do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, na bacia do Rio Uruguai. Ela tem uma expressão muito significativa hoje, por vezes formando de 30% a 50% do que eram as florestas nativas, a floresta estacional e a floresta com araucária. Então, ela é também uma grande ameaça à manutenção e à sustentabilidade das nossas florestas nativas. Bom, para definir essas questões de uma forma mais clara, seria importante primeiro a gente definir com muita clareza o que são espécies nativas. Então, quando a gente ouve falar assim, a araucária, o pinheiro do Paraná, é nativo do Paraná, ou é nativo do Brasil, né? Sim, sem dúvida. Mas ele não é nativo de todo o estado do Paraná, por exemplo. A araucária, ela é nativa desta região de Curitiba e dessa região do Planalto, que é o clima mais frio, o clima que a gente chama de temperado. Quando a gente vai para o litoral do Paraná ou vai para a região oeste, na região de Foz do Iguaçu, a araucária já não é um elemento importante, ela não é nativa nesses locais, porque são outros tipos florestais. Então, quando a gente se refere a uma espécie nativa, os limites disso nunca são políticos, nunca é o Estado, o município ou o país, mas sim, sempre são limites ambientais. Uma espécie nativa de um ambiente onde ela surgiu, evoluiu e está em equilíbrio com toda a comunidade biológica, compartilhando os recursos oferecidos por aquele ambiente. Tá? Uma vez que uma espécie é movida da sua área de distribuição natural, ou seja, da sua área de origem, e levada para um ambiente novo, ela passa a ser chamada uma espécie exótica. Então, mesmo que nós, mesmo trazendo, por exemplo, o guarapuvu, que é nativo do litoral, aqui da Floresta Atlântica, para a região do Planalto, da Floresta de Araucária, o guarapuvu já não é uma espécie nativa aqui, ele é nativo do litoral, mas aqui não. O palmito jussara também é nativo do litoral, mas não aqui. O palmito açaí é nativo da Amazônia, mas não aqui do Paraná. Então, essas espécies são espécies exóticas. Esse conceito quer dizer, simplesmente, que uma espécie foi tirada da sua área de origem, da sua área de distribuição natural, e levada para um novo ambiente. Então, não tem nenhuma conotação positiva nem negativa em relação à biodiversidade ou a impactos, simplesmente significa isso. E se refere a qualquer parte de uma espécie, quer dizer, pode ser sementes, podem ser ovos de animais, podem ser outros propágulos, né, como estacas, que possam se reproduzir e depois formar um indivíduo adulto. Tá? As espécies exóticas que são invasoras são um subgrupo das espécies exóticas que tem uma capacidade muito grande de chegar
se estabelecer, começar a reproduzir, começar a se disseminar e então dominar o ambiente, expulsando as espécies nativas e gerando alterações no ambiente natural. Então, por isso, dentro da Convenção de Diversidade Biológica, se diz que a espécie exótica invasora é toda espécie exótica cuja introdução ameaça a diversidade biológica, porque ela não vai simplesmente ficar ali convivendo com as demais, mas sim ela vai se disseminar a um ponto que ela vai incomodar e vai causar impacto sobre outras espécies. Bom, a invasão biológica, que então é o processo que as espécies exóticas invasoras fazem ao longo do tempo, é um processo gradativo, né? Primeiro, a gente diz assim, toda espécie, para ser exótica e depois ser exótica invasora, primeiro tem que passar o que a gente chama de uma barreira geográfica. Então, vamos pegar como exemplo o dendê, que é uma palmeira nativa da África, da qual se usa o óleo hoje para a produção de biocombustível, e, na verdade, foi trazida para o Brasil porque a população africana, que veio na época da escravatura ainda, usava, e ainda se usa, o óleo das sementes para cozinhar. Então, o dendê não teria conseguido, por sua própria conta, sair da África e vir parar no Brasil, atravessando o Oceano Atlântico. É uma barreira geográfica muito grande, né? Então, ele veio porque trouxeram. E justamente aí está a responsabilidade humana nesse processo de invasão biológica. A grande parte das espécies não conseguiria sair do seu ambiente de origem e chegar nesse ambiente novo sem ajuda humana. Uma vez que chega, a gente diz, bom, essa espécie foi introduzida. Depois que ela chega, sobrevive, né, e se adapta às barreiras ambientais, ou seja, o tipo de clima, o tipo de solo, a quantidade de chuva, as temperaturas máximas, mínimas, etc., e começa a se reproduzir e gerar descendentes, a gente diz então que a espécie está estabelecida, ou seja, ela conseguiu se adaptar e sobreviver. E para ela ser invasora, ela tem ainda que passar uma barreira que a gente chama de dispersão, que faz com que, então, ela possa sair do seu ponto de introdução e se expandir na paisagem. E aí, sim, ela se expressa como espécie exótica invasora. Bom, como é, então, que essas espécies chegam e como é que elas viajam? Tem dois conceitos que são importantes aqui. O primeiro é o que a gente chama de vetores de dispersão. Os vetores são todos os meios físicos nos quais as espécies pegam carona e conseguem, então, ir para um novo ambiente. Então, isso inclui sapatos, quando a gente anda, por exemplo, em lugares de terra com barro e tem sementes que grudam no sapato, ou grudam em velcro e você acaba carregando aquilo. É muito comum a gente ver em trilhas de caminhada que tenha gramíneas africanas, justamente porque acaba que a gente leva no sapato sem perceber. Até caminhões, navios, aviões, embalagens de madeira que são usadas para comércio internacional e são encaixotados produtos, né, e levados por navios ou caminhões e podem conter larvas de insetos ou ovos de insetos e outros propágulos de animais ou plantas. E o que nós chamamos de vias de dispersão são os caminhos por onde as espécies viajam. Então, por exemplo, todas as estradas, as linhas de comércio marítimo, as rotas aéreas, né, onde passam os aviões, tudo isso são vias de dispersão. Quer dizer, onde o homem vai, está levando coisas, seja de propósito e seja involuntariamente às vezes. Para falar um pouco dos impactos, eu tenho uma imagem aqui que é de um folheto que diz: não deixe que seu animal de estimação prejudique a natureza. Então, é um aviso no sentido de que as pessoas que têm animais de estimação e às vezes soltam esses animais em parques ou em ambientes onde elas acham que o bichinho vai viver melhor, que nunca façam isso, porque, em geral, muitos animais exóticos são animais de estimação e eles podem causar dano e impactar outras espécies nativas que vivem nesse ambiente, né? É como soltar alguém dentro da casa de uma pessoa e achar que vai ficar tudo bem. Eles vão brigar, eles vão ter um conflito e um problema. Entre os impactos de animais exóticos invasores, mais comumente são a predação, ou seja, há animais que então se alimentam de outros, né? Hibridação, quando eles acasalam, então surge um indivíduo misturado. É o caso que acontece com os saguis, que são nativos do Nordeste do Brasil e foram introduzidos em vários locais no país, e são um problema porque são predadores de aves e de ovos e filhotes, e eles se cruzam entre si porque originalmente eles estavam vivendo em ambientes
naturais distintos, né, geograficamente separados. Eles modificam a vegetação, porque se alimentam dela. Eles mudam o hábito alimentar de espécies, porque eles consomem espécies da cadeia alimentar, e então acrescentam itens alimentares, ou então subtraem itens alimentares. Eles podem fazer erosão, como é o caso muito comum de cabras, que consomem muito a vegetação e deixam o solo exposto. Eles competem por espaço, por alimento e por áreas reprodutivas. Eles, muito comumente, transmitem doenças a animais nativos, então isso é um problema até mesmo com animais de estimação, como cães e gatos, que não ficam contidos e que vão passear em ambientes naturais, né, e acabam caçando também animais nativos. E a introdução de parasitas também, que é o mesmo processo, e acontece também com, por exemplo, peixes de cultivo que acabam caindo no rio e levam doenças e parasitas para espécies de peixes nativos. Nas imagens vocês veem a carpa, que é um peixe de cultivo muito comum, nativo da Ásia, né? E embaixo a taruga tigre d'água, que tem duas espécies, uma nativa da América do Norte, que é essa da foto, e uma nativa do Rio Grande do Sul, que é nativa apenas no Rio Grande do Sul, então exótica no resto do Brasil, e hoje nós temos um problema de que existem também híbridos, ou seja, a mistura dessas duas espécies, porque elas são muito abandonadas em ambientes, especialmente em parques urbanos. Bom, além dessas questões, vale citar também que muitas espécies exóticas são problemas para a saúde humana, né? A dengue talvez seja o exemplo mais conhecido, né? O mosquito da dengue é nativo da África, do Egito, e a dengue hoje é a doença viral transmitida por mosquitos mais importante do mundo. Ela atinge mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Existem dezenas de milhões de casos de dengue a cada ano, né? E nós sabemos que no Brasil nós temos epidemias também. E a estimativa do Brasil de gastos com dengue já em 2002 era de mais ou menos 1,4 bilhões por ano. Então, esse número não diminui, ele na verdade só aumenta à medida que essa doença consegue se expandir, né? Um outro exemplo é do caracol gigante africano, também nativo da África, né, que foi introduzido por boa intenção em 1972, em Curitiba, numa feira agropecuária, sem permissão oficial do IBAMA, que deveria autorizar a introdução de espécies. Foi promovido para a criação, mas o mercado nacional nunca existiu, porque a gente não tem hábito de comer caramujo, né? E a ideia era, inicialmente, que esses animais seriam exportados para a Europa. Mas, em função dessas questões de câmbio e de dólar desfavorável, a exportação não aconteceu e os animais foram simplesmente abandonados pelos criadores, criando um problema de ordem nacional, né? Esse animal está disperso pelo menos em 23 estados no Brasil, e ele também é um vetor de duas doenças importantes, duas formas de meningite que podem ser fatais. Então, esse caramujo que vocês veem na imagem é o caracol gigante africano, e ele jamais deve ser tocado com as mãos, né, sempre com proteção de luvas e tal, para não ter esse risco da transmissão de doenças. Um outro exemplo é o javali, que é nativo da Europa, que veio para o Brasil também de forma ilegal, introduzido para a criação e para a caça, né? E que hoje tem um impacto forte na agricultura. Por exemplo, um indivíduo adulto de javali consegue destruir em uma noite 1 hectare de roça de milho. Então, há locais, por exemplo, no Planalto, em Santa Catarina, onde tem muito javali, onde as pessoas estão abandonando a cultura do milho em função da dificuldade de chegar no ponto da colheita, porque os javalis destroem as colheitas antes disso. E essa é uma imagem também de um exemplo de impacto de javali em uma floresta nativa de araucária. Eles fuçam, né, para procurar raízes e bichinhos no solo, e então eles fazem bastante estrago e prejudicam bastante a regeneração natural. Em termos das plantas, o impacto mais comum é o que a gente chama de dominância, ou seja, uma planta entra, ela começa a se reproduzir muito intensamente e ocupa todo o espaço disponível, expulsando as espécies nativas, né? Então, elas também modificam a estrutura da vegetação. Por exemplo, aqui na região de Ponta Grossa, no Paraná, tem invasão severa, né, por pinos, que são aqueles pinheiros americanos usados em reflorestamento, que foram plantados ao longo das rodovias na década de 50 e 60, então que modificam um ambiente campestre para uma estrutura de árvores que usa muito mais água e que modifica completamente o ambiente natural para as espécies que ali vivem, né. Também podem gerar erosão, porque elas sombreiam
plantas que precisam de sol, como no caso dos campos, e então deixam o solo exposto e suscetível à chuva, né? Competem por espaço, competem por nutrientes do solo e podem alterar processos ecossistêmicos, como, por exemplo, quando elas usam muita água, como é o caso de pinos, quando modificam regimes de fogo, como é o caso de capim-gordura, ou quando fazem alterações químicas no solo. Com isso, nós temos perdas nos serviços ecossistêmicos, que são a produção de água, a questão de manutenção de microclima, ar puro e várias outras coisas que são de benefício humano, inclusive a conservação da paisagem. Essa imagem que vocês veem aqui é uma imagem feita aqui em Campo Largo, no Paraná, em que se vê um bosque de floresta de araucária, mas tudo que está embaixo nesse subbosque é uma única espécie, que se chama pau-incenso, uma espécie ornamental plantada em Curitiba, nos parques e nas ruas, e também em Campo Largo, que se disseminou e tomou conta completamente desse subbosque. Isso quer dizer que, quando essas árvores que hoje são adultas e que são nativas morrerem, a regeneração já não tem mais nada nativo, só vai ter pau-incenso e essa floresta vai acabar. E essa é uma situação comum com várias espécies invasoras. Essa imagem das ilhas são as ilhas de Galápagos, que pertencem ao Equador, e ficam a 1.000 quilômetros da costa da América do Sul, no Oceano Pacífico. Essas ilhas são conhecidas e são um símbolo da conservação de biodiversidade, porque foi onde Charles Darwin entendeu toda a questão da evolução das espécies, né? E tem um processo interessante de exemplo, porque naturalmente aparecia em Galápagos, nas ilhas, uma espécie a cada 10.000 anos, chegando por correntes marinhas, por aves ou outros detritos flutuantes. E nos últimos 500 anos, ou 470 anos, foram introduzidas pelo homem 564 espécies, o que dá uma espécie por ano, um pouquinho mais. Então, essa taxa de introdução de espécies é 13.000 vezes maior do que seria naturalmente. E por isso que o homem tem tanta responsabilidade nesse processo de invasão biológica. Esses processos não são naturais. Aqui é um exemplo de uma floresta, de uma área natural nas Ilhas de Galápagos, onde todas essas arvorezinhas que vocês veem é uma espécie introduzida que invadiu esse ambiente, que era um ambiente apenas arbustivo. E esses petréis, que são essas aves marinhas da foto, eles nidificam nessas regiões e fazem ninhos, cavam buracos no solo. À medida que as árvores ocupam esse espaço e invadem, eles não conseguem mais se localizar e não conseguem mais achar os ninhos. Então, essa invasão por uma árvore está ameaçando uma espécie marinha de ave em função dessa mudança no hábitat natural. Bom, essa é mais uma imagem que representa bem o impacto cultural que nós temos muito comumente no Brasil em relação ao que a gente entende como bonito em termos de paisagismo. É uma foto de Gramado, no Rio Grande do Sul, e se vê que praticamente todas as plantas que tem aí, à exceção de uma araucária bem no canto esquerdo, são plantas exóticas, né? Então, quando a gente promove isso como uma coisa linda, é um ambiente completamente artificial, possivelmente nesse laguinho vai ter peixes exóticos como carpas e tilápias, que as pessoas também colocam, né? E nada disso é natural. Então, nós temos que melhorar a nossa percepção cultural de dar valor ao que é nativo, ao que é nosso. E com isso, sim, nós vamos ter mais sustentabilidade do que substituindo tudo que é nativo por coisas que não são daqui, né? Essa substituição também gera impactos sociais, né? E a introdução de espécies, classicamente, ela funciona assim. Alguém tem interesse em trazer uma espécie para algum tipo de uso econômico. Muito bem. Quando essa espécie chega e depois se torna um problema como invasora, todo o custo de invasão ao longo de estradas, em áreas públicas, em parques, né, parques nacionais, parques estaduais, acaba sendo o custo do governo. Então, quem traz se beneficia do pequeno lucro, mas quem paga a conta depois, quando dá errado, é a sociedade. Então, é aqui que a gente fala da Convenção de Diversidade Biológica, que pede para que tenha repartição equitativa de benefícios, ou seja, não dá para ser desse jeito. Todo mundo tem que ganhar com biodiversidade e não pagar a conta da introdução de espécies, né? Bom, existem, então, uma série de usos inadequados para espécies exóticas que são invasoras. É muito comum que sejam usadas no paisagismo, então existe uma lista grande já de espécies que a gente sabe que são invasoras e que ainda são usadas, né?
A questão de cuidados com animais de estimação também é extremamente importante, mesmo com cães e gatos, que são animais muito domésticos, mas que não podem ficar em ambientes naturais, porque eles caçam, eles predam animais nativos e passam doenças, né? É muito comum também que se usem gramíneas forrageiras, especialmente braquiária e capim-gordura, ao longo de estradas, por exemplo, para estabilização de taludes, e isso também tem um efeito muito negativo, porque elas se propagam a partir dessas vias de dispersão e entram em todos os ambientes onde elas consigam se estabelecer, expulsando espécies nativas, né? As árvores classicamente usadas para a produção florestal, pinos, eucaliptos e, dependendo do local, também acácias, nenhuma dessas era ativa, então nós temos uma diversidade altíssima de espécies arbóreas no Brasil, a maior do mundo, e deveríamos conseguir também aproveitar isso para a produção, inclusive a araucária, que tem um formato excelente para isso, né? Peixes para agricultura e peixes de criação, como tilápias, carpas, bagre africano e outros, são também espécies extremamente invasoras que levam à extinção de espécies nativas quando em contato com ambientes naturais, então elas jamais devem ser colocadas em rios, e quem produz em tanques deve ter muito cuidado para que elas não escapem. As espécies para peixes de aquário também são cada vez mais, vemos peixes de aquário em ambientes naturais, livres da natureza, em pequenos córregos e rios. Então, quem tem aquários também jamais deve jogar a água desses aquários com o seu conteúdo em qualquer lugar natural, mas sim, em não podendo cuidar mais, deve eliminar essas espécies todas, porque não são só os peixes, são também algas, às vezes crustáceos, esses animais vão ter parasitas e outros problemas que, quando em contato com ambientes naturais, prejudicam a fauna nativa. E nós temos muitas outras espécies de criação e produção, né, que também devem ser mantidas para esse propósito, mas não devem ser liberadas em ambientes naturais. Enfim, a diversidade biológica natural tem um valor imenso, né? Isso tem uma valorização imensa em termos mundiais. O Brasil é um dos países mega biodiversos, ou seja, que detém maior número de espécies. A Amazônia, por si só, tem 20% das espécies de peixes nativos de todo o mundo, e isso precisa ser valorizado. E é importante, então, reconhecer que as espécies exóticas, quaisquer que sejam, não contribuem para a conservação da biodiversidade e nem para a manutenção dos serviços ambientais dos quais nós dependemos, né? Produção de água, ar limpo e tudo mais. Toda pessoa precisa ser responsável em cuidar do ambiente ao seu redor. Então, isso vem desde coisas bem básicas, como a reciclagem, até a escolha e o cuidado que se tem com animais de estimação e com plantas ornamentais que se tenha no jardim, para que não sejam exóticos invasores, né? Isso faz muita diferença em longo prazo e nos ajuda com sustentabilidade ambiental. Muito obrigada. Olá, nós temos algumas questões aqui para a professora Silvia, e uma delas é: o que fazer com a situação dos pinos na propriedade da União, grilada pela empresa Araup? Bom, eu não estou a par dessa situação específica, então eu precisaria de mais detalhe para poder responder. A outra é o seguinte: quais os problemas que o pinus traz para o ambiente? É possível substituir o pinus exótico por uma outra madeira na indústria? Bom, a questão do pinus são duas coisas separadas. Uma é o plantio em si para a produção florestal. É uma espécie extremamente valiosa em termos comerciais no Brasil e também em outros países, né, que já está num sistema de produção e numa cadeia de produção muito bem colocada e muito bem estruturada. Então, isto é uma questão. O problema da invasão biológica por pinos, sim, traz muitos problemas ambientais. Então, sem dúvida, são espécies que, especialmente em ambientes campestres, né, em ambientes abertos, que são mais econômicos em água, utilizam muita água, então é comum que haja redução do volume de água, rebaixamento do lençol freático, ou quando é perto de nascente, podem até secar as nascentes, né. Existem, sim, alterações químicas no solo, porque os pinos são árvores que têm uma necessidade nutricional muito baixa, então eles deixam que os nutrientes
sejam lixiviados, ou seja, sejam lavados pela chuva e fica um solo muito empobrecido. Além disso, as acículas, que são as folhinhas do pinus que se acumulam no solo, não tem um bom índice de degradação ou de decomposição aqui, porque a nossa microflora e microfauna de solo não consegue decompor bem esse material. Ele é um material que tem uma taxa diferente de carbono e nitrogênio que essa microbiota não decompõe. Então, com isso, eles também impedem a regeneração de espécies nativas, né? Veja, a questão da substituição na produção florestal não é uma questão. Isso dificilmente vai acontecer porque é uma espécie que está estabelecida. Isso não é o problema. O problema é que todo mundo que planta pinos para a produção florestal precisa cuidar para que eles não fujam das plantações e fazer o controle sempre, né, de pinos em todos os lugares que não sejam áreas de produção florestal. Assim como as pessoas que plantam pinos para sombra ou por fins estéticos, porque gostam, precisam também ter essa responsabilidade da manutenção, e jamais essas árvores devem ser plantadas ao longo de rodovias, por exemplo, que foi, na verdade, esse o maior foco de disseminação na região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, é o plantio ao longo de rodovias na região de Campos, que é um crime, porque jamais deveria ter sido feito, né? Acho que na época ninguém se dava conta de que isso ia se dispersar dessa forma. Então, em havendo um bom manejo florestal e pinos não sendo usado para fins ornamentais, de cerca viva, de sombra, etc., nós teríamos uma excelente solução para essas questões de invasão. Agora, o que nos dá ainda muito trabalho é conseguir limpar todas as áreas que foram invadidas nessas décadas em que pinos está presente no Brasil. Nós temos mais uma questão aqui da Suelen. Ela pergunta: qual a diferença entre espécies invasoras e endêmicas? Uma espécie que é endêmica é uma espécie que só existe num dado ambiente de forma bastante restrita. Então, por exemplo, se fala que em ilhas oceânicas, que são ambientes bastante isolados, que evoluíram em separado dos continentes, o número de espécies endêmicas é muito alto. Então, como eu falei ali na apresentação de Galápagos, existem lá, por exemplo, tartarugas gigantes que são terrestres, que só existem lá. Em nenhum outro lugar do mundo elas existem. Da mesma forma, se a gente pensar aqui na Serra do Mar, no Paraná, e olhar os topos de morros, existem muitas espécies que só ocorrem nesses topos de morros, e também são ambientes isolados, porque na parte mais baixa já é floresta, é um ambiente completamente diferente, e essas espécies não existem mais em nenhum outro lugar. Então, isso é um endemismo, é uma ocorrência localizada de uma espécie que não existe em nenhum outro lugar do mundo, que é bem diferente de uma espécie invasora, né? Que é uma espécie exótica, trazida para um ambiente novo, que se propaga intensamente e causa impacto às espécies locais. Aí aqui tem outra questão do João Maria, ele pergunta: é verdade que onde existe pinheiro ou araucária, poucas plantas conseguem sobreviver? Não, tanto que você vê que a formação aqui de toda essa região do Planalto do Paraná é de floresta, se chama em geral floresta de araucária, mas a gente deveria dizer floresta com araucária, né? Porque a araucária faz parte desse sistema e ela, na verdade, entra na formação depois que já teve toda uma fase inicial de formação de florestas com bracatingais e outras espécies, e ela vai se tornando cada vez mais rica. Quando a araucária faz parte do sistema, em geral você tem uma diversidade muito alta, então não sei de onde sai essa ideia, mas é uma ideia que está equivocada. A araucária faz parte de um composto, de uma comunidade vegetal e animal, e ela é muito importante, inclusive como pela produção de pinhões, né, que são um alimento importante para a fauna, especialmente nessa época de inverno, que outras plantas não estão produzindo frutos. Mais uma questão aqui do Arlindo, ele pergunta: as mudanças climáticas podem propiciar a mudança de espécies em uma região? Elas podem e elas estão fazendo isso. Então, por exemplo, tem vários fatores que levam espécies a migrar e a ampliar sua área de distribuição. Se vocês conhecem o quero-quero, né, que é uma ave característica aqui da região de Campo, hoje é comum a gente ver o quero-quero na beira do mar, em praia. Por quê? Porque antes tinha muita floresta em beira de mar, e agora tem muitas áreas desmatadas. O quero-quero é uma ave de áreas abertas. Então, ele sai do ambiente aqui que é mais frio,
ele se mudou também para o litoral, onde o clima é mais ameno, então ele tolera, né, e ocupa essas áreas sempre de ambientes abertos. Então, essas modificações ambientais, tanto pelo desmatamento, como pela questão da mudança do clima, vai fazer com que as espécies migrem, né, e existe hoje um esforço, na verdade, bastante grande em criar corredores de vegetação natural, justamente para permitir que isso aconteça, porque à medida que você tem fragmentos muito isolados, se o clima mudar, essas espécies vão morrer porque elas não vão conseguir sair dali e migrar para outros locais. À medida que você tem áreas naturais ligadas, né, ou interligadas, essas espécies vão conseguir ir se adaptando e ampliando ou modificando a sua área de distribuição. Então isso é bastante importante e vai acontecer naturalmente, mas isso não é diferente também, de novo, do processo de invasão biológica. Pode ser que isso dê algum tipo de problema, mas é um problema distinto, porque é uma reação natural das espécies a uma modificação climática que não é natural. Então, a gente tem que lidar isso de alguma forma também, vamos aprender mais ao longo dos anos. Mais uma pergunta aqui do Antônio, ele pergunta: existe alguma espécie brasileira que se tornou invasora em outros pontos do planeta? Muitas espécies da América do Sul são invasoras em outros lugares. Para dar um exemplo, a nossa aroeira vermelha, ou pimenta rosa, né, que é essa que agora é vendida em supermercado, ela é uma espécie que tem uma distribuição bastante ampla no Brasil, então ela ocorre desde a Restinga, no litoral, ocorre em floresta de araucária, ocorre na floresta atlântica, né, tem uma plasticidade bastante grande, uma distribuição geográfica natural bastante ampla, com ambientes diferentes. E quando ela foi levada para os Estados Unidos, especialmente na Flórida e no Havaí, ela se tornou uma invasora bastante agressiva. Um outro exemplo, que é uma espécie que a gente costuma gostar muito aqui, é o araçá, né? O nosso araçá também é extremamente invasor nas ilhas do Havaí e em outros lugares do mundo, onde ele foi levado como planta ornamental. Então, sim, nós temos várias espécies também que, quando exportadas, né, se tornaram um problema em outros lugares. A mesma questão aqui, da Vivi de Nova América, ela pergunta: como saber se a espécie é uma espécie invasora? Bom, existem as espécies invasoras, elas costumam se repetir nos países porque, de alguma forma, existe algum interesse na sua introdução. Então, por exemplo, quando a gente fala de espécies terrestres e peixes de água doce, praticamente 85% das introduções dessas espécies são voluntárias, ou seja, as pessoas quiseram escolher essa espécie, carregá-la para algum novo ambiente, para algum tipo de produção ou por questões ornamentais. Então, essas espécies já são bastante conhecidas, e existem várias referências globais, né, com listagens e bancos de dados que citam essas espécies. Em termos marinhos, é um pouco mais difícil, porque a grande parte das espécies introduzidas não é introduzida de propósito, mas sim acidentalmente, em função do comércio global, que usa o trânsito de navios como principal meio de locomoção hoje em dia. Então, são espécies que se incrustam em cascos de navios, até tem um coral nativo, um coral que é invasor aqui na costa do Brasil agora, que chegou em plataforma de petróleo, ou em água de lastro, que é a água usada para preencher os tanques dos navios, para que ele tenha peso suficiente para navegar quando ele está sem carga. Então, a nossa base de dados no site tem 440 espécies, mais ou menos, hoje, que nós já temos reconhecidas no Brasil como invasoras, é uma boa referência, e sempre uma busca no Google por invasoras também mostra uma série de espécies, inclusive com imagens, né? Existe uma base de dados global de espécies invasoras, mantida pela União Mundial pela Conservação da Natureza, que é a IUCN, e um compêndio sobre espécies invasoras, e assim por diante. Aí tem uma última questão aqui, o Roberto Augusto ele pergunta se no Parque de Vila Velha a vegetação é resultado da plantação na beira de estrada. No Parque Estadual de Vila Velha, o parque, quando foi criado na década de 50, já tinha sido antes uma fazenda de gado. Então, ele já continha um tanto de braquiária e capim-gordura, que são gramíneas africanas, que se veem até hoje, que a gestão do parque tem feito um trabalho excelente naquela área onde tem a trilha que circunda os arenitos, de controle, e estão conseguindo restaurar para campo natural. Aquela região toda de Ponta Grossa é uma região
de uma formação que se chama de estepe gramíneo-lenhosa, que é uma região de campo misturada com capões de floresta de araucária. Então, essa é a vegetação natural. Tem vários problemas de invasão, inclusive ao longo da estrada, com cinamomo, que é nativo da Índia, com muito pinos, em função até da arborização da rodovia, mas também de ter plantios florestais ali na região, né? E de uma série de outras espécies que têm sido sistematicamente controladas pelo Instituto Ambiental do Paraná, dentro do parque, inclusive com retirada já de, não sei nem dizer, mas milhares e milhares de espécies que foram tiradas lá de dentro, como a cássia negra, pinos, eucaliptos e outras coisas que são invasoras lá. Mas o complexo natural da vegetação é uma mistura de campo natural com capões de araucária. Seria só isso? A professora pode fazer o fechamento? Bom, eu agradeço pelo tempo de vocês, pela atenção, e espero que essas informações sejam de utilidade. Quaisquer consultas adicionais que vocês tenham, por favor, procurem pelo site do Instituto Horus. Existe um formulário de contato e nós procuramos sempre responder as questões que nos chegam. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação de todos, assistam nossas escolas interativas e desejamos um bom dia.